faço engenharia mecânica na vida solteira e meu orientador é o professor Emanuel Rocha Bois. O título da minha pesquisa é Determinação de mapa de torque, potência e consumo específico de um motor convencional com 5 VBT ajustado aos modos padrão esportivo. Bom, para começar, eu queria começar pelo que pega todo mundo, o que é VBT. VBT é uma sigla em inglês que significa Variable Valve Time, que é um ângulo, são métodos que, por exemplo, ângulos de manivela em graus que fazem com que as válvulas de admissão e escape do motor elas variem os tempos de modo a obter o máximo torque ou o que a gente quiser no motor. São variáveis a mais da regulagem do motor para facilitar nossas curvas de torque e potência. Bom, o surgimento da ideia, desde quando eu entrei na faculdade de engenharia mecânica, eu sempre gostei muito de motores, de combustão interna, e eu entrei no grupo de motores. E eu sempre quis fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que não existia ainda. Então, eu escrevi um plano para o professor assinou e a gente trabalhou no trabalho. A gente fez muito trabalho. Basicamente, nós vamos fazer a simulação de um motor que surgiu recentemente no mercado, que é o motor Fox, que é o Fox Blue Motion, e levantar os mapas tridimensionais que é incomum na literatura, de torque, potência e consumo específico. O motor ele é naturalmente aspirado, de 4 cursos, com 3 cilindros, etanol, combustível, ignição por centelha, carga homogênea, injeção eletrônica multiponto e deslocamento volumétrico de 999 centímetros cúbicos, com 12 válvulas. Isso significa aquele 1.0. Bom, a nossa pesquisa foi dividida em 2 etapas, o modo esportivo e o modo padrão. No modo padrão, a gente optou pelo menor consumo, boa eficiência e uma inversa relação de equivalência igual a 1, que significa um valor estequiométrico, ar combustível. O modo padrão, a gente adotou essas medidas, menor consumo e boa eficiência, que é o que vem no manual do motor, boa eficiência e menor consumo. Então, com esse modo, a gente pretende validar o simulador e para poder extrapolar para o modo esportivo, em que a gente vai com o lambda 08, que é uma mistura completamente rica, e a gente quer obter o maior torque e maior potência do motor. Bom, para isso a gente usou o simulador DISO-RK, que é esse aqui, e a biblioteca Matplotlib do Python para desenvolver os mapas tridimensionais, que é uma linguagem de programação aberta, livre, e o simulador DISO-RK é uma versão gratuita. Ele é um simulador assim, que nós pegamos os dados e assim, se a gente não tiver o conhecimento do motor, do funcionamento do motor, a gente não chega muito longe. Então a gente precisa adequar o simulador ao motor, de modo que a gente vai fornecendo interações ao motor e tentando obter os dados mais significativos da nossa pesquisa. Bom, aqui a gente usou o simulador na primeira etapa e a adequação do simulador do motor ao motor, Os problemas que eu encontrei para validar o simulador foi o seguinte: o fabricante disponibilizou apenas 3 pontos de validação, que é em 2000 RPM, que é 80% do torque máximo, e a 3000 RPM, que é o torque máximo que ele possui, e a 6.250 RPM, que é a potência máxima. Daí pode cair assim, bom, mas só com 3 pontos você vai ter que validar uma curva inteira de torque e potência. É que essas curvas elas são muito características. Então, se você tem 3 pontos distintos, é muito difícil você fugir de uma curva real do motor torque e potência. Então, a outra coisa foi não saber o intervalo em graus de abertura e fechamento de válvulas, que é o seguinte: a válvula, quando ela abre, ela começa a contar um intervalo em graus de manivela, e quando ela fecha também. Normalmente os carros são 240 graus em ângulo de manivela. Nesse caso, a gente estava falando fazer simulações e não batia as curvas de torque e potência de nenhum jeito. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que extrapolar para o 288, que é o famoso comando 288, que eles usam em carros esportivos, corrida, que normalmente o pessoal fala, 288 esse carro, só que nem sabe o que é. E a dificuldade de
descobrir o ponto de abertura do símbolo VBT, que eles não disponibilizaram também, então eu tive que fazer milhões de iterações para descobrir esse ponto, que é um ponto ótimo, que foi fixado em 65 graus. E satisfazer os requisitos de octanagem limitados a 95 octanas, que significa que se ultrapassar, por exemplo, se acontecer de ultrapassar esse 95, dá uma detonação, e aí acontece o problema no motor. Bom, os levantamentos de dados foram o consumo específico e o EVO, que é o Exhaust Valve Open, o IVO, que é o Intake Valve Open, a potência, torque, número mínimo de octano do combustível PROON, a pressão efetiva média de atrito global, que é o FMEP, massa de combustível fornecido por ciclo de funcionamento do motor por pistão. Então, eu dispus esses gráficos na tabela de cálculo no LibreOffice. Aqui tem um para a gente ver. Então, a tabela começa com essa aqui um exemplo, por exemplo, de 2.000 RPMs. E nesse caso, como eu já tinha fixo o EVO, que é 65, eu só tive que descobrir um IVO e um ΔI. O ΔI é o ângulo em que a faísca, que a centelha de explosão ocorre. Por exemplo, aqui como é zero, é exatamente no ponto máximo, no ponto superior. É onde o pistão está no máximo, no ponto máximo superior. E aqui o VF é o consumo, litros por hora, e o W.B é a potência. Através dessas formas aqui, a gente conseguiu obter o consumo e a potência, que são formas que tem em qualquer livro, o Ferguson, o Brunet, qualquer um deles, o Haywood. Bom, após feito isso, nós estabelecemos, nós variamos o ΔP, que é a variação de pressão na admissão. Então, para 0,02 é quando está sem estrangulamento nenhum, ou seja, o carro está com o acelerador tochado, no máximo. E aí o que acontece? A gente obtém um torque máximo. Né? Então, variando esse ΔP, a gente chegou até 0,5. Eu peço desculpa se na hora de colocar a apresentação pulou uma coluna aqui, mas foi até 0,5. 0,5 é quando está o estrangulamento máximo, em que o pedal está completamente solto, não está quase nada apertado. Bom, aí a gente dispôs essas linhas aqui a gente dispôs no documento TXT para formar uma matriz. E com base nisso a gente usou o Python para ler esses arquivos e colocar os gráficos. No caso, o Python é uma ferramenta livre, né? Em qualquer lugar a gente consegue achar os códigos para plotar gráficos. No caso da biblioteca Matplotlib, se a gente entrar na internet e colocar Matplotlib, aparecem lá os códigos para ser adaptado. Bom, aqui a gente pode ver que a gente variou o ΔP, ou seja, variou o pedal, aqui a rotação e o torque. Ou seja, com isso a gente obteve um mapa do motor com o funcionamento completo dele, variando-se o pedal e a rotação. Aqui a gente fez isso com um consumo específico. Uma coisa interessante é diferenciar o consumo específico do consumo de combustível. Porque o consumo específico é o rendimento do que o motor transforma a massa de combustível em potência. O consumo não, é o consumo de combustível, é o consumo de combustível. E aqui é o gráfico de potência. Aqui a gente consegue observar o ponto máximo, né, a 6.250 RPMs. Bom, feito isso, a gente fez uma coisa, expôs os dados numa tabela, que há 2.000 RPMs, o fabricante disponibilizou 86,7 torque de torque, newtons por metro. E a gente obteve 86,176, com uma diferença de 0,6. O torque do outro ponto, a 102, obtemos 0,9 e a potência máxima no erro de 0,05%. Bom, agora no modo esportivo, a gente já validado o simulador, a gente extrapolou os resultados e obteve essas curvas, de modo, chegar na tabela, a gente conseguiu um aumento de 17,07% e 16,9%. Aqui é um efeito DVT. O DVT, o que acontece? Ele aplana a curva de torque. E o que acontece? Por exemplo, a gente comparou um dado do motor Clio. Esse não tem DVT. Olha como é que a curva de torque é complicada. Ela é bem íngreme, é bem pontiaguda. Já no caso do nosso simulador, aqui é com um ΔP igual a 0,02, é sem estrangulamento algum. E aqui também, na primeira faixa, com 0,02, a gente observa que é muito mais plano, ou seja, o torque máximo ele se concentra num intervalo muito maior de rotação. E aqui é uma manchete que saiu, que o novo motor ele é o mais avançado de produzido no Brasil pela Volkswagen.
O locomotor de 3 cilindros, a família EA211, é o mais moderno fabricado pela Volkswagen no Brasil, tanto que diz respeito ao seu processo de produção como ao seu custo de dispõe. Aqui é o fonte e aqui é a foto do motor.